Fala pessoal, tudo certo com vocês? Bora trazer aquela explicação do trade de sexta, onde eu fiz uma enquete no meu Instagram e perguntei se vocês queriam saber o motivo de eu ter realizado três compras na sexta-feira, sendo dois takes e um stop. Então, como eu tive muitos votos de sim, hoje eu vim trazer aqui o racional completo por trás dessas oportunidades. Então, para iniciar aqui, pessoal, gráfico de uma hora no NQ, tá? A gente teve o mercado retirando a liquidez desse fundo, renovando aqui esse topo. Então, teoricamente, a gente teria uma estrutura válida ali no gráfico de uma hora. Porém, aqui faltou um critério. Qual foi esse critério? Mitigação aqui na nossa zona de demanda. O mercado acabou parando aqui no imbalance, então isso aqui não valida a nossa estrutura. E o que a gente precisa fazer nesses casos? Subir o time para ver se a gente consegue justificar aqui esse fundo. Então, quando eu vou lá no gráfico diário, consigo observar, pessoal, exatamente aqui a gente tinha uma zona de oferta. A gente tinha essa zona de oferta aqui, onde o preço já havia testado ela, tá? Já havia testado essa parte aqui embaixo, sobrando apenas esse cara aqui como POI. Então, esse daqui seria o nosso POI ali de oferta, nosso POI vendedor, né? A gente teria essa região sendo a primeira região corpo e a segunda região pavio. Então, a gente teria essas duas regiões como regiões de oferta, regiões vendedoras, tá? E quando a gente tem essas regiões vendedoras, é onde eu busco ali operações, logicamente, para venda. E vocês conseguem ver aqui à direita que o mercado simplesmente ignorou, pessoal, simplesmente ignorou a região. Logo, essa região que era uma região de oferta acaba se transformando numa região de demanda, uma região de reteste. Então, quando eu venho aqui, eu vejo exatamente esse ponto, consigo marcar esse cara aqui sendo o meu break, tá? Então aqui eu tenho um breaker block, certo? Esse breaker, pessoal, foi exatamente aonde o mercado voltou a retestar. Então quando eu passo aqui esse breaker à direita e volto lá para o gráfico de H1, exatamente aqui eu consigo ver que o mercado voltou a testar essa região. Então, por a gente ter achado uma região de demanda no time frame maior, essa região aqui ela é válida para a gente. Então o mercado acabou renovando essa estrutura. Através aqui dessa onda de alta, eu consigo identificar que essa quebra ela é tanto do uma hora quanto também do 15 minutos. Por quê? Porque eu não consigo ver choque de fluxo dentro dessa pernada de alta. Se eu não consigo ver choque de fluxo dentro dessa pernada de alta, isso me indica que o fluxo e a estrutura estão compartilhando o mesmo topo e fundo, beleza? Então, a partir daí, eu posso trabalhar lá com o fractal inferior, que nesse caso, inferior a uma hora, 15 minutos. Quando eu venho aqui, o gráfico de 15 minutos, eu consigo ver que exatamente nesse ponto, o mercado estava trabalhando com o fluxo ainda de alta, a partir do momento que ele quebra esse topinho. Então, quando eu sei que o mercado está trabalhando ainda com o fluxo do 15 minutos de alta, quer dizer que essa onda de expansão aqui, pessoal, ela é uma hora, 15 minutos e também 5 minutos. Então, quem está fazendo o pullback dessa movimentação aqui é o 1. É um minutinho que vem fazendo o pullback de toda essa onda de alta. Então, quando eu vi que aqui no gráfico de 15 minutos o mercado havia fechado essa ineficiência, possivelmente lá no LTF de 5 minutos, tem liquidez nesse ponto. Então eu posso cair o fractal novamente para verificar. Consigo verificar. O mercado havia deixado uma liquidez um pouco distante e acabou gerando esse A2 para a gente. Então ele gerou liquidez, fechou a ineficiência no gráfico de 15 minutos. E no próprio 15 minutos, pessoal, eu já consigo observar que o mercado ele havia realizado um choque de fluxo. Aonde? Exatamente nesse ponto. Então, quando eu venho aqui e identifico esse choque de fluxo, agora eu tenho a minha expectativa do movimento continuar de alta, beleza? O movimento vir romper topo. No caso, esse topo primário aqui em cima. A partir do momento que eu tenho o mercado realizando um choque de fluxo, aqui eu consigo ver que dentro dessa pernada o mercado não havia deixado liquidez, então ele gerou a liquidez aqui para a gente através do nosso A2 e renovou aqui a estrutura, botando um 15 minutos interno para a gente de alta. Ou seja, agora eu posso seguir esta movimentação aqui de alta. Eu posso seguir esse range de alta, sendo esse fundo para esse topo até o momento, né?
E quando eu tenho essa visão, pessoal, o que eu quero saber? Eu quero saber aonde que o mercado ele pode retornar. Então, dentro dessa onda, ó, isso aqui era 4h45 da manhã, dentro dessa onda, quando eu entrei para operar, o que eu fiz? Esperei o mercado se movimentar, dar o meu horário de trade, que é a partir das 7 horas. Então aqui, quando deu 7 horas, eu fiz o quê? Subi o fractal, porque exatamente às 7 horas, pessoal, a gente tem a abertura do candle de 4 horas. Então, essas aberturas de candles de 1 hora e de 4 horas são muito importantes para definir ali a direção no micro, né? E quando teve a abertura do candle de 4 horas, o que eu fiz? Fui para o gráfico de 4 horas, identifiquei exatamente aqui, ó, a gente estava tocando nessa região de reteste, a gente conhece isso como nível-chave, tá? Então a gente estava tendo esse nível-chave em aberto e também esse mais aqui embaixo, essas duas possibilidades de região de reteste. Voltei para o gráfico de 15 minutos, observei que o mercado estava dentro da minha primeira região de reteste do gráfico de 4 horas, exatamente nesse ponto. Nessa mesma região, pessoal, a gente tinha aqui um ponto com ineficiência. A gente tinha aqui um ponto com ineficiência, o mercado teria a expectativa de fechar, confluenciando aqui com a minha zona de demanda do gráfico de 15 minutos. Então, eu tinha mais esse ponto confluenciando. Então, olha só, eu tinha um ponto aqui do gráfico de 4 horas, do gráfico de 15 minutos, alinhado com a estrutura e com o fluxo. Olha só quantas informações eu tenho me indicando que possivelmente o mercado tinha chances de continuar o movimento altista, de continuar o movimento de alta. Quando eu vi que o mercado chegou nessa região, eu fui buscar o meu choque de fluxo e fui buscar, lógico, as regiões dentro desse ponto mais refinadas, né, regiões ali com mais precisão. Então eu fui caindo o fractal. Gráfico de 5 minutos. Quando o mercado chegou nesse ponto, eu observo que nesse caso, né, o alinhamento seria exatamente nesse ponto, pessoal. O choque de fluxo seria exatamente nesse ponto. Porém, o choque de fluxo nessa situação está muito distante ali da gente aguardar, né, o mercado realmente virar esse topo. Muitas vezes ele vira e não volta, né? Ele vira e não volta. Então, o que eu fiz? Marquei aqui para ficar de olho nesse ponto, né? A gente pode botar aqui como FX5, né, que é FX 5 minutos. Vou botar no centro aqui, beleza? Ficar de olho com esse ponto. E a gente pode trabalhar agora buscando regiões do LTF. Então, quando eu caio do gráfico de 5 minutos para o gráfico de 2 minutos, eu consigo observar que o mercado voltou exatamente nesse ponto aqui, pessoal. Exatamente nesse ponto de order flow do gráfico de 2 minutos. Eu tinha esse ponto de OF do gráfico de 2 minutos, confluenciando com a minha região do 4 horas e também do gráfico de 15 minutos. Eu tinha esse ponto aqui sendo os 2 minutos, 2 minutos. E o que eu fiz? Quando eu vi que o mercado tinha ineficiência para fechar aqui, tinha liquidez, isso aqui a gente chama de IRL, nossa liquidez interna, tá? Tinha IRL, tinha ineficiência, era um POI dos 2 minutos, era uma região do 15 minutos, era uma região do 4 horas, eu fiquei muito tentado em pegar uma compra no choque de fluxo do gráfico de 1 minuto. Por que 1 minuto? Porque é basicamente o fractal que está aqui de alta, tá? Porque eu já tenho todos os outros alinhamentos no time frame maior. Agora eu começo a trabalhar com a micro. Identifiquei todo o cenário macro e agora eu venho na micro. Quando eu vejo tudo isso na micro, pessoal, eu acabei novamente vendo esse BC, né, esse choque de fluxo, na verdade, aqui em cima dos 2 minutos, então também estava muito distante. E o que eu fiz? Caí para o gráfico de 1 minuto. Aqui no gráfico de 1 minuto, pessoal, eu consigo ver exatamente aqui esse choque de fluxo do gráfico de 1 minuto. Então, quando o mercado ele veio aqui, realizou esse choque de fluxo, gráfico de 1 minuto para mim, virando meus 15 segundos, eu peguei a minha compra exatamente a minha compra aqui, nesse reteste, e posicionei o meu stop abaixo daquele OFzinho do gráfico de 2 minutos. Por quê? Porque de preferência, pessoal, eu gosto de aguardar sempre o mercado ele realizar ou o choque de fluxo correto, que seria aqui o do gráfico de 5 minutos, ou pelo menos um time frame mais próximo, que seria o 2 minutos, que seria esse cara. Então, quando eu peguei a minha compra aqui e posicionei o meu stop loss abaixo desse fundo, eu imaginei que teria a chance do mercado fazer o quê? Perder fundo ainda, talvez buscar um pavio mais abaixo, para depois fazer o BC dos 2 minutos passando para esse ponto, aonde seria o alinhamento para mim pegar a compra na continuidade. Como eu antecipei o movimento, eu optei por posicionar o meu stop
abaixo desse fundo, sabendo que tinha chance do mercado vir naquela outra região da H4, está mais aqui embaixo, sabendo que tinha chance do mercado buscar essa região. Mas corri o risco, peguei esse trade, né? E o que que eu fiz? Fui olhar agora as regiões contrárias a mim, né? Fui ali no gráfico de 5 minutos, identifiquei que nesse ponto a gente tinha ainda esse ponto de ineficiência, a gente tinha um ponto ali que o mercado teria uma barreira, teria um obstáculo. Falei, pô, passando desse ponto, eu vou posicionar essa minha primeira posição no BR. O mercado veio, começou a se desenvolver. Ó, você vê que ele quase sweepou a mínima. Então, se eu posicionasse o meu stop aqui abaixo, tinha muita chance de talvez até mesmo o spread me tirar, ou uma divergência, e eu tomar um violino. Então, o que que eu fiz? Posicionei meu stop lá abaixo do fundo. E o meu alvo? O meu alvo desse trade, pessoal, é exatamente na liquidez externa. Afinal, a gente está trabalhando com uma movimentação de alta. Então, o meu alvo acaba sendo na ERL. Então, aqui a gente tem a nossa IRL e aqui a gente teria a nossa ERL. Então, o meu primeiro alvo desse trade seria exatamente aqui na quebra desse topo. Na verdade, peguei um pouco mais acima, deu 3,5R, esse trade, justamente aqui, ó. Peguei aqui nessa passada, a minha primeira oportunidade. O mercado chegou na região de obstáculo, né? Aqui, exatamente nesse ponto, é onde eu posicionei o meu break-even, onde eu posicionei o meu BE. A partir desse momento, eu não tenho mais risco nesse trade. O mercado acabou eliminando totalmente o risco. Eu estou a favor do movimento. Agora, eu só vou surfar. A partir do momento que eu identifiquei essa movimentação, consegui também achar essa minha zona de demanda, aqui no gráfico de minutos, exatamente nesse ponto. Vou ficar de olho, tá? O preço deu sequência ali o seu movimento, começou a trabalhar a reação normal, entrar reação contra nesses pontos, né? E o que que eu fiz, pessoal? Falei, cara, se eu tenho essa minha zona do gráfico de 5 minutos, que está marcada aqui com essa linha, vou botar azul, o mercado tem muita chance de voltar a retestar essa região, eu vou ficar de olho nesse ponto para mim aumentar a minha posição, caso o mercado confirme para mim, né? E o que que eu fiz? Como eu achei a minha zona lá no gráfico de 5 minutos, tinha ineficiência nesse ponto, quando fechou o candle, era uma região ali de demanda válida para mim, tá? Fui no gráfico de 1 minuto, por quê? Porque o gráfico de 1 minuto é a estrutura que estávamos trabalhando. A partir do momento que o mercado fez esse choque de fluxo no 5, eu identifico um choque de fluxo no 5, provável estrutura do 1, e aqui no 1 minuto eu consigo confirmar isso, por quê? Porque o mercado retirou essa liquidez, quebrou aqui esse fundo, tá? Quebrou esse fundo. Então, quando ele faz esse choque de fluxo lá no 5, é o choque do minuto. Se é o choque do minuto, eu estou trabalhando com uma movimentação desse fundo para esse topo, beleza? O preço acabou mitigando a região, não me deu nenhum alinhamento claro, também não tinha consumido nenhuma liquidez, optei por não dar bola nesse movimento, o mercado seguiu, né? Gerou a liquidez no gráfico de 1 minuto, agora sim ficou interessante para o preço vir consumir essa liquidez interna do gráfico de 1 minuto. O preço deu continuidade, gerando ali suas continuações, né? E exatamente aqui nesse ponto foi aonde eu cometi meu primeiro stop, né? Onde eu cometi ali um leve erro que estava dentro do meu plano, né? Porque o que acontece? Eu estou trabalhando com essa última estrutura do minuto, agora o topo, pessoal, é esse daqui. O topo da minha estrutura é exatamente esse fundo para esse topo. Tudo que está internamente aqui, galera, é liquidez. Então aqui eu tenho o início do meu pullback, exatamente nesse choque de fluxo, exatamente aqui, meu choque de fluxo, aonde dá início ao pullback. Aqui eu tenho minha liquidez. O mercado veio, consumiu a liquidez e ainda estava dentro daquela região do gráfico de 5 minutos. O que que eu fiz? Observei, pessoal, que esse choque de fluxo deu início ao pullback e esse outro choque de fluxo aqui finalizou o pullback. E o que que eu fiz aqui nessa ocasião, pessoal? Peguei uma compra exatamente nesse ponto, aumentando o meu risco. E dessa vez, por o stop estar muito caro, eu não protegi atrás ali do POI, atrás ali da região protegida, que era o correto se fazer, que era proteger atrás desse fundo, né? Acabei protegendo apenas atrás dessa região. O que que eu observei aqui, pessoal? O mercado veio trabalhando, né? Até pegou minha entrada ali, começou a pagar bem e começou a ir contra. Aqui eu imaginei que o mercado ia estopar. O que que eu observei? Eu observei, pô, já é 8,7 nesse ponto. O que que pode estar acontecendo para o mercado vir me ocasionar o stop, né? Quando o mercado veio aqui, me ocasionou o stop, eu vi que foi exatamente a mínima
do gráfico de 30 minutos. Então, quando eu vi que o preço ele havia swipado a mínima 30 minutos, eu entendi que poderia ser apenas uma manipulação falsa. Afinal, o mercado veio apenas para buscar a liquidez ali do candle de 30, né, para dar continuidade ao movimento. Logo, fui no gráfico de 2 minutos e observei se eu tinha deixado alguma coisa passar despercebido. E nesse caso, eu consigo observar que exatamente aqui, ó, eu tinha esse pavio não mitigado. Então, quando eu vi que tinha uma mínima do 30 minutos que poderia ser manipulado, que tinha um F em aberto e que ainda estava respeitando a região dos 5, e nesse caso eu não consigo ter nenhum alinhamento nem no gráfico de 1 minuto, e esse alinhamento aqui, ó, que seria o correto eu aguardar, está muito próximo do topo, e por eu operar o Nasdaq eu sei que muitas das vezes ele não retorna, o que eu fiz? Fui lá para o gráfico dos 15 segundos. Então, quando o mercado ele veio aqui, fez esse choque de fluxo no gráfico de 15 segundos, eu esperei o candle lá dos 2 minutos fechar, tá? Dos 2 minutos fechar, foi exatamente esse candle aqui, ó. Esperei ele fechar. Por que que eu esperei ele fechar, pessoal? Porque muitas das vezes o preço ele vem, faz esse BC, esse choque de fluxo do gráfico de 15 segundos e continua caindo. Fazendo o quê? O 3 candles lá do gráfico de 1 minuto. Então, nesse caso, eu sempre espero o gráfico de 2 minutos fechar. Quando fechou o gráfico de 2 minutos, eu peguei a minha compra aqui, o meu stop abaixo desse fundo e o meu alvo no mesmo lugar que o primeiro alvo, exatamente aqui nesse topo. Então eu peguei nessas duas operações 3 R's e meio. Peguei, o mercado desenvolveu, realmente concluiu ali o ciclo que a gente estava especulando, consegui pegar esse take, aumentei a minha mão aqui, tomei esse stop. Se tivesse protegido atrás da estrutura, do meu POI, não teria dado stop, porém não valia a pena, o RR, né, 1.4 não vale a pena, então acabei posicionando aqui abaixo desse fundo para dar o meu RR ali acima, né, meu 3R, tomei esse stop, né, e quando eu vi que o mercado fez a manipulação ali e tinha motivo dele manipular, eu acabei optando por reentrar na operação no choque de fluxo. Afinal, eu já estava posicionado nesse trade, né, o mercado até poderia vir aqui me dar outro stop, eu ainda manteria essa minha operação no zero, o meu alvo aqui em cima. Então valia a pena para mim segurar essa oportunidade. Foi exatamente isso que eu fiz e foi exatamente essa o motivo, né, de eu pegar essa oportunidade compradora, né, no dia na sexta-feira. E até já dando uma pincelada no que pode acontecer na próxima semana, olha só, o mercado acabou não conseguindo renovar o topo principal, né, que eu falei para vocês, que seria esse topo aqui. O que que ele fez? Ele acabou gerando, criando mais liquidez. Então aqui eu tenho a informação que eu já passei para vocês, que é o quê? O mercado ele criando ali a estrutura, né, do 1 hora e também do gráfico de 15 minutos. Então, se é do 1 hora e do gráfico de 15 minutos e também dos 5 minutos, o que que o preço pode fazer aqui? Gerar liquidez para o time frame maior. Então, até numa pincelada do que pode acontecer segunda-feira, para quem está acompanhando o vídeo até o final, olha a movimentação que a gente tem aqui. Ainda assim, essa movimentação válida no gráfico de 1 hora, vocês têm esse fundo duplo aqui, o preço vir consumir, influenciando aqui com esse fundo duplo, que tem para o mercado consumir. Você tem exatamente abaixo aqui uma região em aberto, gráfico de 1 hora, tá? Então você tem esse order flow de 1 hora. Exatamente junto, influenciando com todos esses pontos, no gráfico diário, você vai ver que exatamente nesse ponto é a mínima do gráfico diário. Então, se é a mínima do gráfico diário, tem muita chance do mercado vir sweepar esse fundo para dar continuidade, fazendo essa movimentação aqui. E por que que eu estou acreditando nessa movimentação, pessoal? Porque muitas das vezes, quando você tem aqui esse tipo de movimentação, aonde o fluxo e a estrutura estão compartilhando o mesmo topo e fundo, que é exatamente o que está acontecendo nessa ocasião, o preço muitas vezes ele faz o quê? Ele vem aqui, faz exatamente essa movimentação, cria a estrutura válida para você, vem, te dá o choque de fluxo, não consegue romper topo, usa o fundo, que teoricamente para a maioria seria protegido, como liquidez. Quando ele faz aqui esse fundo como liquidez, ele acaba realizando um choque, a grande maioria, e quando ele realiza esse choque, ele chama o varejo para vender. E quando ele vem aqui e consome esse fundo, ele acaba dando continuidade. Por quê? Porque basicamente o mercado ele apenas gerou liquidez para o time frame maior. Por quê? Porque a movimentação estava compartilhando o mesmo topo e fundo do fluxo, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. Mesmo movimento, mesmo desenho. Eu já vi isso aqui acontecer diversas vezes, exatamente para esse ponto aqui que eu estou de olho para segunda-feira e para essa abertura do domingo. Valeu, pessoal. Tamo junto e até a próxima.